Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do Graal, obra em 3 volumes, que é editada no português brasileiro pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, no português europeu, www.mensagemdograal.com.br. A fundação da Mensagem do Graal, qual pertence o Movimento Internacional do Graal no Brasil, ela publica para mais de 22 idiomas, né? A Mensagem do Graal. Então tem inglês, alemão. Alemão é o original, né? Que o Messias escreveu a obra Messias Abidrushim no idioma alemão. Messias Emmanuel Abidrushim nasceu em Bischofswerda, Saxônia, em 18 de abril de 1875 e faleceu em 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livras do mal, pois que a ti pertence o reino, a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém. Um abençoado 2022 a todos de boa vontade, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim. Hoje é dia 2 de janeiro de 2022, domingo. São 11 horas e 55 minutos, 28 graus, Jundiaí, São Paulo, Brasil. Tempo parcialmente encoberto, sujeito a chuvas. Hoje vou falar aqui nesse vídeo sobre coronavírus, né? Da Covid-19, da doença Covid-19, que já faz uns 2 anos, né? Que mudou aí o mundo, enfim, houve muitas questões aí. Eu quero fazer reflexões sobre essas questões, reflexões, eu diria, espiritualistas, né? E também reflexões sobre os dados das informações, né? Uma coisa assim mais estatística sobre os dados que estão sobre a Covid no mundo, nos países, continentes, enfim. Procurar fazer uma análise aí e reflexões desses números, né? Então a primeira questão aí é kármica, né? As doenças existem porque a humanidade precisa, né? A humanidade, as pessoas individualmente, tem uma série de questões, né? Que para a humanidade atual, que ela é pecadora, né? Ela tem karmas para serem resgatados, karmas individuais, os coletivos, os mundiais, enfim, de família, tem diversas questões, né? Então eu queria fazer uma breve análise que doenças não existiam antes aqui na Terra, porque aqui é uma humanidade, nós, os espíritos desenvolvidos, nos encarnamos, reencarnamos, a fim de obtermos a nossa autoconsciência espiritual.
Então, os planetas, né, geralmente os planejamentos que a luz faz, né, que a vontade de Deus faz, praticamente não muda, né? Em todo o universo, galáxias, né? Existem 7 universos materiais, né? O Éfeso, da qual a Terra está, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes e Tiátira. São 7 partes do universo, que contém, cada qual contém bilhões, acho que trilhões, né, de galáxias, enfim, é um número infinito, né? E então são 7 universos materiais que a ciência desconhece, né? E também jamais será possível enxergar assim oticamente, mesmo em infravermelho, os outros universos. E mesmo o nosso universo Éfeso também não é possível. Nós enxergamos apenas uma pequena parte que supõe que pode ser assim apenas 1% do conteúdo do universo Éfeso. Ele é imenso e eu vou acrescentar um pouco mais, né, que o universo é muito mais antigo do que, do que a ciência supõe, né, 13,7 bilhões de anos, né, não tem nada a ver. É muito mais antigo. Ela pode talvez ter aí quanto poderia dizer, uns 100 bilhões de anos, né? Que passou a existir. Não sei, né? E tem muitas coisas que é só com a sabedoria espiritual, através da mensagem do Grau, da obra de José Luiz Gonçalves, o livro do Juízo Final, por exemplo. Tem um outro livro, Os Primeiros Seres Humanos, que o José Luiz Gonçalves, que ela fala sobre essa questão também do universo, da idade, né? Enfim, ela não diz quanto a idade do universo, mas que o universo é muito mais antigo e muito maior, né? Então, o universo não é isso que existe chamado universo visível, né? Que os telescópios ópticos ou infravermelho podem observar, né? Porque esse é um conceito só da questão da velocidade da luz, de 300 mil quilômetros por segundo, que alcança determinada distância do universo e ao mesmo tempo que alcança, como que é uma imagem do passado, pode-se avaliar a distância, né? Calculada em anos-luz. Mas então é isso. Então pode-se supor, vamos supor, vamos dizer no popular, chutar, né? Vamos supor que a humanidade já existe, quer dizer, o universo material, né? Estou falando só do universo material, de matéria grosseira. Não estou falando do universo de matéria fina, de onde procede a nossa alma, que são materiais. Não estou falando do universo dos enteais, de Zeus, Hera, Olimpo, né? Valhalla, né? Dos seres da natureza, que aí é já um universo só de energia. É energia, né? Então ele é eterno. E depois, na ascendência, ainda tem o reino espiritual, de onde nós procedemos, né? Que também é de energia e mais forte, mais luminoso ainda que o reino integral, né? Então, esses reinos, em escala ascendente, se aproximando da perfeição de Deus, depois vem o outro que já surgiram anteriormente, sempre anteriormente, são mais antigos ainda, né? O reino espírito primordial, né? E aí completa toda a criação espiritual, né? Do faça-se a luz, que não tem nada a ver com o Big Bang. O Big Bang tem só a ver com o reino de matéria grosseira, né? De onde procedem os nossos corpos físicos, né? E depois, sem falar da esfera divina e do próprio Deus, né? Quando ele sai daquele estado único, ele forma criações. Então, isso eu estou fazendo um pouco de reflexões. Então, no nosso caso de espíritos desenvolvidos,
nós necessitamos é, de peregrinações, chegarmos a encarnar para nos autoconscientizarmos e tornarmos espíritos perfeitos, brilhantes, e voltarmos aí a questão do filho pródigo, né, que fez sua peregrinação e depois retorna a casa, mas retorna conscientemente. Então esse é o projeto de Deus, e aí seremos um filho de Deus, minúsculo, né? O filho no sentido de que é autoconsciente. Né? Esse estágio está na vontade de Deus. Então por isso que nós somos transitórios aqui, né? Agora, todos esse planejamento assim de encarnação nos planetas físicos, ele é mais ou menos que como está estabelecido na Terra, né? Que estamos encarnados aqui há 3 milhões de anos, tem etapas, 5 etapas de desenvolvimento. A primeira chama nascimento, o segundo crescimento, amadurecimento é o terceiro, quarto ações e desenvolvimento. Só nesse quarto período, que surgiu por volta de 1.200.000 anos atrás, é que o raciocínio é ativado e podemos realizar obras. E também só nesse ponto que o ser humano pode pecar. Antes ele não deveria pecar, né? Quer dizer, não, antes não é impossível, vamos dizer assim, pecar. Pelo menos é isso que aconteceu na Terra, porque vivemos mais de intuição. No primeiro estágio, né, que mais ou menos 600 anos, quando nós encarnamos, primeiramente, em 7 berços da humanidade, né, em corpos de animais desenvolvidos ao máximo, que é o chamado babais, né, uma espécie de primata. Nascíamos nas crianças babais, né? Então tínhamos guias integrais. Nós convivíamos, né? Eles eram nossos mestres e enxergávamos, era muito mais intuitivo, né? E depois, na outra etapa, temos guias espirituais, né? Que é através da intuição, mas até aí faz parte da evolução, está tudo normal. Agora, só no quarto período de desenvolvimento, né? O último seria agora, né? Dos últimos 600.000 anos, que é o período de colheita, né? E de iluminação, que é a conclusão do plano terrestre, né? De toda essa evolução. Devido ao pecado, todas essas coisas, a Terra não vai terminar agora, ela vai ser restaurada, mas hoje era para todos nós, seres humanos desse planeta Terra, enfim, que estavam destinados para cá, enfim, já deveriam estar iluminados, mas muitos, devido ao início do pecado, se perderam totalmente, já perderam seu eu pessoal, né? E pela atuação errada de Lúcifer, né? Então o Lúcifer não é mau, ele cumpriu a sua missão de ligar o ser humano com o seu raciocínio. Mas ao mesmo tempo ele passou, depois que ele veio para a criação, enfim, ele teve uma outra opinião sobre o ser humano, achou que não tem valor, e ele não quis agir como um amor, como ele prometeu a Deus, né? E então daí surgiu, ele colocou tentações, agora o mal, a, a imoralidade, tudo isso, só nós seres humanos cometemos, porque quando caímos no pecado, e a mulher que caiu primeiro, né? Devido à vaidade, Lúcifer sabia que sem a mulher ele não ia conseguir introduzir suas tentações, né? Ele sabia que o homem ele não conseguia, porque o homem ele é mais positivo, tem vibra na positivo, então ele fica assim, ele tem mais equilíbrio, vamos dizer assim, né? Ele não varia muito. Então, enquanto que a mulher ela varia muito, ela é mais intuitiva, ela faz a ponte com o espiritual, mas ela tem mais sensibilidade, enfim,
É por causa disso que o homem vai na frente, ele pode dizer que ele é mais grosseiro, e a mulher ela fica meio degrau acima em termos espirituais, né? Em termos de ligação. Então, por isso que a essência da mulher, feminilidade, é a graça, é a pureza, né? E o homem ele vai na frente, ele é mais um sentido mais grosseiro, né? É positivo das ações, né? Enquanto que a mulher é o passivo, o negativo. São os dois polos que existem, né? Positivo é o homem, é a masculinidade, e feminino é a negatividade. Mas isso está tudo normal, faz parte das energias, a irradiação de Deus, tudo tranquilo. Agora, a mulher, ela, por ter uma ligação mais intuitiva, ela, e também por ser estarmos todos nós espíritos, tanto homem como mulher, em desenvolvimento, a mulher seria mais vulnerável. Né? Então o Lúcifer atacou a vaidade, né? Tá certo, da mulher. Né? Então foi insinuações e aí conseguiu introduzir o pecado aqui na Terra. Enfim, aí a humanidade descambou. Mas aí é bom, interessante observar isso. Que Lúcifer, vamos dizer assim, ele não é imoral, não é pecador, nada. Ele apenas deixou de se sintonizar na irradiação do amor de Deus, e por isso para dizer, ele se saiu fora do contexto da vontade de Deus. Né? Mas não que ele seja mau, não, ele apenas agiu erradamente, contrário à vontade de Deus. Mas ele não é imoral, ele não essas imagens que o ser humano faz aí de Lúcifer, de diabo, isso não tem nada a ver. Ele é um ser belo, né? Mas ele irradia os olhos uma frieza. Porque, vamos ver o seguinte, ele, quando está como arcanjo no reino divino, né? Na proximidade de Deus, ele não está dentro do reino de Deus, ele está fora. O reino dentro de Deus está os 4 animais sapientes. Os arcanjos, vamos dizer assim, eles circundam, vamos dizer assim, a esfera inenteal que é o reino particular de Deus. Ele vive lá com a rainha primordial Elizabeth e os seus 2 filhos, Jesus Cristo e Emmanuel. E os 4 animais sapientes, o leão, o touro, a águia e o carneiro. O carneiro tem semblante humano, que é a ponte para a futura criação, né, do espiritual. Mas, enfim, então o Lúcifer ele é uma criatura integral divina, né, enquanto que nós somos criaturas integrais espirituais. Né? Então, na proximidade de Deus, não existe livre-arbítrio para um arcanjo, porque ele obedece integralmente à vontade de Deus, aquela pressão da luz. Agora, quando ele adentra o reino espiritual, com a sua missão, né, de ligar com a sua irradiação divina integral os nossos raciocínios, então ele já começa a ter um livre-arbítrio. Então, se ele descuidou na sintonia da vontade de Deus, e, enfim, aí tem uma outra questão que também é uma reflexão minha, né? Que no reino divino ele está pleno, né? Então ele não tinha necessidades que tem uma criatura humana. Pelo seguinte, que a esfera divina dá incandescência branca, que é as energias da relação de Deus, positiva e negativa, os 2 polos estão unidos. Então, os seres que vivem no reino divino têm uma autonomia impensável para uma criatura humana. Né? São, vamos supor, não digo independentes, porque toda criatura depende de Deus, seja divina, seja espiritual, seja integral, mas ele tem uma grandeza, uma força que são inimagináveis para uma
criatura humana como nós, mesmo na nossa perfeição, e até os espíritos primordiais. Agora, todos os espíritos espirituais, criaturas, né, que surgiram após já formada a esfera divina, ou seja, estamos fora da esfera divina, né? Por isso que não somos nada divinos. Isso aí está um grande erro, principalmente do espiritualista, falar que nós somos divinos. Isso é uma palhaçada, vamos dizer assim. Palhaçada de ignorantes, vamos dizer assim, que não tem a mínima noção do que é a criação. E isso só é possível através do estudo da mensagem do Graal do Messias da Bedrushim. Sem isso, fica só no mundo da fantasia, das imaginações, e fica sem solo sobre os próprios pés. Ficam só divagando, imaginações até irresponsáveis hoje em dia para o espírito humano, já que a mensagem do Graal já existe para a humanidade, né? Para nos tornarmos sábios e podermos obter a salvação. Então é isso, nós não temos nada divinos em nós. Nós surgimos no reino espiritual. Seríamos divinos se estivéssemos nascidos, enfim, na esfera divina. Mas não tem nada a ver. Porque a capacidade da criação, enfim, de cada criatura, é a capacidade de suportar a pressão da luz, né? Então, conforme a distância, né, nós surgimos conforme nós podemos suportar, e é lá que podemos nos realizar, né? Tornar-nos perfeitos, progredir, mas não, a espécie não muda, né? A espécie não muda. Só com coisas assim muito especiais de missões, por exemplo, um espírito humano em uma missão, espírito já autoconsciente, não um espírito em desenvolvimento como nós, né? Espírito autoconscientes, como por exemplo foi João Apóstolo, ele era um espírito que veio em missão e ele cumpriu a sua missão. Ele, como prêmio, ele pode ascender ao 7º plano, que é o do reino espírito primordial, que é a ilha de Patmos. Quando fala da ilha de Patmos, espiritual, né, quando se refere até à Bíblia, se refere à ilha de Patmos que está acima do paraíso humano, né? O paraíso humano é o reino espiritual, mas a ilha de Patmos está no 7º plano do reino espírito primordial, né? Espírito primordial, dos seres enteais espirituais. Por exemplo, João Batista, ele era um ser primordial, enteal primordial, né? Ele não era espiritual, ele estava no plano acima, né, da nossa origem, né? Mas um espírito humano que vem em missão, pela vontade de Deus, e ele cumpre, né? Porque muitos falham, né? E aí são condenados e até perdem o seu eu espiritual. Por isso que é um grande risco, né? Toda uma missão, né? Aqueles 144 mil convocados, né, que a Bíblia fala, né? Dos convocados, que a maioria falhou. Então é muito risco, né? E ao mesmo tempo, quando os espíritos recebem missões especiais, né? E então tem pelo amor, né, que as pessoas querem, né, se colocam à disposição, né, para uma missão, como Lúcifer também. Ele foi escolhido entre os arcanjos, né? Então é uma dignidade para um ser já autoconsciente, seja divino, seja espírito primordial ou espiritual, receber uma missão aqui na matéria, né? Então é uma honra e sempre tem uma recompensa, né? Porque tudo é lei do equilíbrio, né? Então, por exemplo, Lúcifer, a meu ver, se ele cumprisse integralmente sua missão, ele retornaria como o superior dos arcanjos. Porque isso também, a própria
eles já são autoconscientes, já estão cumprindo a sua missão. Mas quando uma missão especial é uma experiência a mais, uma vivência a mais que fortalece, caso seja bem sucedida, né? Essa missão. E isso traz uma recompensa também. E no caso do espírito humano já autoconsciente, né, como era o caso de João Apóstolo, né, ele tem aquela fagulha do discípulo. Né? Eu não sei se outros discípulos cumpriram integralmente também a missão. Pedro, enfim. Pedro foi o primeiro que manifestou a convicção, né, no Filho de Deus. Você é o Filho de Deus, né? Falou para Jesus convictamente. Por isso que Jesus disse que ele seria uma rocha para os outros. Né? Não que ele próprio poderia dar o paraíso às outras pessoas. Né? Isso é um grande erro também das interpretações bíblicas. Né? Mas a convicção dele, né? Aquela firmeza da convicção que Jesus era o Filho de Deus, aqueles outros pessoas, né, que acreditasse, que tivesse convicção, né, na própria convicção de Pedro, né, também seria uma rocha. Né? Através da convicção de Pedro, ele poderia convencer os outros espíritos, né, de que Jesus era o Filho de Deus. Né? Então ele poderia transmitir isso, né? Mas desde que os outros espíritos também se tornassem convictos, né, dessa realidade. Né? Agora, aqueles que não acreditassem não podiam se beneficiar por isso. Agora, eu não sei se Pedro era um espírito em desenvolvimento ou era um espírito criado, né? Ou então já autoconsciente, né? Que já estava fora desse ciclo de reencarnações. No caso do João Apóstolo, eu sei que ele era um espírito criado, porque devido a um livro, inclusive editado pela Ordem do Grau na Terra, www.grau.org.br, chama Éfeso. Éfeso é um período que, conforme as etapas de desenvolvimento do espírito humano, ele é enviado, né? A princípio um criado, um espírito já autoconsciente, para acelerar o desenvolvimento dos espíritos desenvolvidos que estão dependendo das encarnações e reencarnações para adquirir essa autoconsciência, né? E retornar, e ser eterno, e retornar ao paraíso espiritual. Né? Então tem esse livro Éfeso que conta, quem desejar, né? Então acessa esse site aí, www.graal.org.br. Está lá o livro Éfeso que conta a história de um personagem, Rajalfildar, né? que veio possivelmente um período, não sei se foi o primeiro período, ou o segundo, terceiro, quarto. Não, o quarto talvez, mas possivelmente foi uma época que o raciocínio ainda não estava ligado, né, em nós seres humanos. Né? Então significa que Lúcifer ainda não tinha vindo aqui para a criação atuar entre nós. Né? Mas então eu estou falando no caso dessa recompensa, né, quando uma pessoa cumpre a sua missão. E João Apóstolo, ele cumpriu a sua missão. Então, essa chama do discípulo vamos supor, uma centelha, vamos dizer assim, ou então uma partícula da substância do reino espírito primordial que adere ao espírito desse criado, então desse espírito autoconsciente. E quando ele cumpre uma missão, né? Com sucesso, uma missão, fielmente. Né? Então, essa partícula, vamos dizer assim, de espírito integral, de uma espécie superior, adere
no espírito daquela pessoa e permite que ele viva num plano superior. Mesmo ele sendo um espírito, tem origem no reino espiritual, ele pode viver, né, eternamente num outro reino superior, no caso o reino espírito primordial. E isso naquela parte mais densa, vamos dizer assim, menos energética do reino espírito primordial, que é a ilha do Patmos. Né? Agora, João Batista, ele tem um nome espiritual de espírito primordial de Ismael. É a mensagem do grau de Messias Abdurxim, no terceiro volume, Os Planos Espíritos Primordiais, ele fala sobre Ismael. Né? Ismael, que a pátria dele é o quinto plano espírito primordial. Né? Então é superior à ilha de Patmos. Então ele já viveu também como Sargon, Sargon, o rei sacerdote da Caldeia, né? Que na época, há 6.500 anos atrás, que da época da construção da Grande Pirâmide. Isso está no livro de Rosério Avançar, a Grande Pirâmide revela o seu segredo. Bom, mas eu peguei um tema, fui desenvolvendo outras coisas, né? Aprofundando alguns temas para retornar o que eu estava falando, né? Então eu estava falando justamente sobre os pecados que surgiram, que não era previsto, mas acabaram surgindo, né? E que o ser humano somos nós, através quando nós caímos nesses pecados da vaidade, da sensualidade, da ganância, e da luxúria, enfim, todos esses pecados, aí aí sim, nós que cometemos o mal, né, os pecados. O Lúcifer ele não foi pecador, ele apenas agiu incorretamente. Né? Ele não pode ser contaminado. Agora, ele, por deixar de se sintonizar da vontade de Deus e não ter cumprido com amor a sua missão, ele cai também. Ele caiu, mas ele é um caso à parte. Né? Ele é um ser eterno. Né? Ele pelo menos ao que parece, né? Ele tem a chance de se redimir, pelo menos por enquanto ele está preso, ele não vai ser aniquilado como nós, seres humanos, caímos no inferno e perdemos o nosso eu pessoal, caso caiamos, né, nessas tentações. Vou continuar no próximo vídeo. Shalom, muita paz, muita luz.